doutora Caroline Siebra, que é a representante dos advogados dos processados pelos atos do dia 8 de janeiro, esteve conosco. Deputado Marcel Van Hatten, iniciativa sua, e que nós realizamos aqui na biblioteca. Aliás, a iniciativa foi dos familiares, mas o deputado Marcel abraçou. Não foi possível realizar, foi em consequência do cancelamento da audiência pública lá na Comissão de Segurança, por causa daquela semana de votação, né, da semana da reforma. E aí nós tivemos um evento na Biblioteca do Senado, histórico também, que foi o Fórum sobre as violações dos direitos das pessoas que foram presas no dia 8. Então, a senhora estava lá, fez uma brilhante palestra. Se conseguir fazer 20% do que falou ali, já é espetacular. Tá? Parabéns. Obrigada. A senhora tem 20 minutos com a tolerância da casa. Obrigada, senador Eduardo Girão. Em nome dele, eu saúdo os demais senadores. Em nome do deputado Coronel Meira, saúdo os demais deputados que estão aqui. O meu papel aqui é falar sobre as violações dos direitos dessas pessoas que estão presas desde o dia 8. E tem gente que foi presa também anteriormente, em dezembro, no dia 12. Então, a gente, enquanto advogados, temos o papel muito importante, que é o de dar voz a essas pessoas que estão detidas. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está encontrando nesse campo de batalha. O nosso trabalho árduo, que começou lá no começo de janeiro, era ir descobrir primeiro onde estavam os autos, onde era que os nossos clientes estavam respondendo. O pessoal aqui do Senado, que foi pego aqui nas intermediações do Congresso, o processo foi encaminhado para a Justiça Federal. E o processo, ele corria em segredo de justiça. Então, se a gente jogava o nome do nosso cliente lá, a gente não conseguia localizar o processo. Tinha que ir pessoalmente lá na vara. No caso, eu fui na 15ª Vara Federal. Protocolei um pedido lá, pedi para a servidora pedir lá para o juiz para liberar os autos para mim, porque eu precisava fazer a defesa da minha cliente naquele momento. E aí os autos foram liberados naquele momento, mas não tinha praticamente nada. Tinha o auto de prisão, que também não trazia quase nada. Os clientes que decidiram no momento da prisão não falar, decidiram não ligar para as pessoas, como no caso da minha assistida, naquele momento, ela não ligou para nenhum parente. Os parentes dela entraram em contato comigo porque ela estava sumida, desaparecida, desde o dia 8 pela manhã, que foi quando o celular dela descarregou. E aí eu só tinha um auto de prisão e não sabia onde era que ela estava localizada. E aí caí em campo, né, para procurar. E não estava em nenhum sistema aqui no DF. Ela não constava como presa. Eu consegui saber depois que eu cheguei na 15ª Vara e que tinha o nome dela lá e que ela realmente estava detida. E aí eu comecei a tentar descobrir como era que a gente ia atuar naquele processo. Se a gente tinha que atuar na 15ª Vara, porque já havia rumores que tinha um processo correndo no STF. E aí a gente chegava no STF e não tinha notícias. Você tinha que protocolar uma peça com o nome do seu cliente, dizendo que queria acesso, o mais irrestrito acesso aos autos que constasse aquela pessoa. E aí eu passei uns 4 dias esperando para saber quando era que ia ser a audiência de custódia. Chegava na colmeia, não conseguia entrar. Quando a gente chegava na colmeia, era um cenário de guerra, digamos assim, porque tinha uma cabana para os advogados ficarem ali debaixo, tinha uma fila informal anotada num papel, não tinha um horário certo, como era que você ia atender, onde era que você ia atender. E aí já que eu não sei se vou ser atendida, tá aqui a minha procuração, você pode colher a assinatura da minha
assistida, porque vai ter a audiência de custódia dela, espero que em breve. E eu não tinha a procuração nos autos, né? E assim foi feito, um policial foi lá dentro querendo ajudar, colheu a assinatura, me trouxe de volta, e a primeira vez que eu falei com ela foi na antessala que era virtual, né, da audiência de custódia. Falei por 5 minutos com ela, a primeira vez que eu a vi. E aí eu trago que existe uma resolução no CNJ, que é a resolução 213 de 2015, que diz que o preso, porque isso também está nas convenções dos direitos humanos. Essa resolução 213, ela fala que aquele que foi preso, ele tem que ser conduzido a um juiz para que ele verifique a legalidade daquela prisão. E nessa resolução ela diz que aquele assistido, ele tem que ser ouvido pelo juiz que irá julgá-lo. E não foi isso que todos nós advogados assistimos. Vimos juízes que foram delegados para fazer aquele ato, e no caso da minha assistida, o juiz lia um script, ele nem decorou, ele lia mesmo. Estou aqui, delegado pelo ministro Alexandre de Moraes, etc. E aí, no final, a gente fazia os pedidos dos mais diversos, pessoas que tinham comorbidades pediram pela liberação por conta das comorbidades e etc. E o Ministério Público se manifestava também lendo um script. A gente teve caso, e aí eu também tenho como provar, como disse a doutora Gabriela, que o Ministério Público nem sequer leu. Ele botou um vídeo que ele gravou sobre a fala dele. E aí a gente viu o maior absurdo e aberração jurídica que se possa imaginar. Eu já vinha vendo declínio e relativização do nosso direito durante algum tempo. E eu falava e as pessoas, tipo, não, mas é um caso específico e etc. E aí, quando a gente veio para os atos do dia 8 de janeiro, dia 9 de janeiro, aquele negócio se tornou maior, mais avolumado, e graças aos advogados particulares que estão aqui hoje, que a gente não tem um silêncio perpétuo. Porque, segundo o ministro, quando visitou as nossas assistidas lá na Colmeia, ele disse que se elas estivessem com defensoria pública, elas já estariam soltas. E aí, naquele momento, ele feriu toda a advocacia, toda a classe, e a gente não viu a OAB falar nada. Mas continuamos lutando, porque o nosso trabalho é lutar e dar voz a esse pessoal que está calado, amordaçado lá dentro. E aí a gente foi caminhando com essas audiências de custódia e tentando achar os autos do processo, porque o que a gente tinha era uma parte pequena, só o auto de prisão. E até hoje, inclusive, a gente não tem o laudo de corpo de delito que eles fizeram no IML. A gente não tem acesso a isso. E aí, lá no processo da 15ª Vara, o juiz declinou a competência dele de julgar o caso, encaminhando para o STF, com base na conexão no inquérito 4781, que é o inquérito conhecido como inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que foi aberto em, salvo engano, 2019, pelo ministro, na época, presidente, ministro Dias Toffoli, e ele deu a relatoria lá na sessão para o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem um inquérito de 2019, quando eu olhei aquele ali, eu achei uma coisa esdrúxula, porque a gente sabe que inquéritos, eles têm um prazo de 10 dias quando se tem aquela pessoa que está ali no inquérito solta. Não, prazo de 10 dias para quando se tem a pessoa presa e 30 dias para quando se tem solta. E a gente tem um inquérito desde 2019. E esse mesmo inquérito que está lá rodando desde 2019 foi pedido pela representante do Ministério Público da União, a doutora Raquel, à época, que era a representante, ela pediu o arquivamento desse inquérito.
porque o inquérito deveria ter sido pedido pelo Ministério Público, ela pediu arquivamento, que não foi aceito pelo ministro relator Alexandre de Moraes, e esse inquérito continuou. E as pessoas que eram inclusas nesse inquérito, quando elas pediam acesso ao inquérito, vinha só uma parte do inquérito. Ó, a parte que cabe a você é essa. Então, aquele acesso amplo e restrito que o advogado tem direito, não se tinha. E aí surgiu um outro inquérito, que foi o 4879, que ninguém tem acesso até hoje. E todos os nossos estão dentro do 4879, que é dito como um inquérito dos atos antidemocráticos. Mas a gente não sabe mais hoje em dia o que é um ato antidemocrático. Porque a gente também não sabe o que é verdade e o que é mentira. Verdade ou mentira ficou relativo também. E ato antidemocrático também. Se você vai para uma internet e você critica alguma coisa, você pode estar incorrendo num crime imaginário, porque não existe o crime de fake news. Você pode estar incorrendo num crime imaginário e ser incluído no 4781. Ou você pode estar cometendo um crime de um ato antidemocrático também imaginário, porque a gente não sabe também mais o que é ato antidemocrático, e ser incluído no inquérito 4879. E aí, desse inquérito, surgiram vários outros. O 4922, que são das pessoas que estavam no dia 8 e foram pegas nas redondezas, ou não nas redondezas, como teve gente que foi pego no Mané Garrincha e foi incluso no 4922, e o 4921, que eram das pessoas que estavam no QG, na frente do QG, se manifestando ou orando, né? Na nossa Constituição, a gente tem o direito a se manifestar, o direito à reunião, o direito a professar a sua fé. E não foi o que a gente viu que esses direitos foram tomados dessas pessoas. Inclusive, nesse dia dessa visita que o ministro fez, ele viu as senhoras terroristas, que foram os primeiros nomes que elas foram levadas, orando, todas de joelho em oração. E aí a gente traz essa questão do terrorismo porque a mídia amplamente divulgou que os terroristas. E o que me surpreendeu muito é que quando eu entro em qualquer mídia, quando a gente vê um caso de estupro, e aí eu falo estupro porque, como sou mulher, é uma das violências que eu acho mais graves e mais horrendas para nós mulheres, a gente vê lá, suspeito. Ele nunca é um estuprador. Ele pode estar em cima cometendo, mas ele vai ser um suspeito. Mas as pessoas que a gente está assistindo aqui eram terroristas. Eram vândalos. Eram golpistas. A mídia só mostra eles assim. A mídia não coloca eles como suspeito de tentativa de golpe ou suspeito de um ato antidemocrático. Então, existe aí uma balança que pesa mais para um lado. E aí não tem como a gente não trazer que isso seja por uma ideologia. Não queria acreditar e não quero acreditar, tenho a boa fé de não querer acreditar que seja por cunho ideológico. Por não gostar do que essas pessoas estão defendendo, que é a família, que são os costumes, que é a religião. Então, eu não quero acreditar que seja por isso. Essa Constituição da gente que está sendo usurpada, agora está sendo ferida de morte, a Constituição de 1988, ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela veio para pôr fim no autoritarismo. E por uma intempérie aí do destino, ela está sendo rasgada, ela está sendo utilizada da forma que quer. Então, mudando a legislação, você pode ler de cabo a rabo, reler de trás para frente, de frente para trás, que você não encontra substância jurídica ali para o que estão fazendo. E aí a gente traz esses direitos fundamentais dessas pessoas, como foi bem falado aqui sobre a alimentação. A alimentação é um direito que traz o direito à vida, né? A pessoa sem alimentação, a gente sabe que a pessoa morre. Então, ela é um direito à vida.
E ele é um direito também à dignidade da pessoa humana. A gente sabe que os princípios, quem estudou direito sabe, né? A gente até já duvida, né, do que a gente estudou na faculdade. Mas que os princípios, eles não se sobrepõem um ao outro. Mas não existe princípio mais salutar do que o da vida, né? Em alguns momentos, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele se sobrepôs aos outros por conta do valor que ele tem, né? E por que para essas pessoas que estão lá, detidas, ou as que estão de tornozeleira eletrônica, que não podem ir para a igreja no domingo, que não podem trabalhar no sábado, por que essa dignidade da pessoa humana não serve para elas? Por que foi tirado dessa Constituição que é a que está sendo aplicada para elas? E aí a gente traz também a competência do STF para julgar esses crimes. O STF, nesses casos, é incompetente, porque a nossa Constituição, no seu artigo 102, ela traz como é que o STF, para que é que o STF pode julgar em ações originárias, que é como essa ação originária, quem são as pessoas que ele pode julgar. E eu li já várias vezes, eu não sei se a minha Constituição é diferente da dos meus colegas, mas não tem nenhum dos que a gente está assistindo agora. Então, eles não se encontram lá em nenhum lugar. Eles se encontram no artigo 109, no inciso 4. Eles eram para estar respondendo através dos juízes federais nas varas federais. E aí, o ministro traz o artigo 43 do Regimento Interno do STF, que diz que os crimes cometidos contra o STF serão julgados por ele. Ok. Mas não foi todo mundo que cometeu algum crime dentro do STF. As pessoas do 4921, que são as do QG, principalmente, eles estavam na frente do QG, não chegaram nem perto do STF. É arriscado se você perguntar, eles nem saberem qual é o prédio do STF. E eles estão sendo julgados pelo STF. Então, a falta de individualização, que a gente sempre vem batendo nessa falta de individualização, faz com que isso aconteça. A gente coloque todo mundo dentro da mesma panela e bata aquele caldo ali e vai todo mundo nesse comboio. As denúncias que a PGR fez, eu passei, e aí eu já tenho meio que uma perseguição com isso, né, de plágio. Eu passei no antiplágio, eu escrevo, né, eu faço pesquisa, então tudo eu tenho que passar no antiplágio para ver o que é que está acontecendo, né, para não responder por um crime de plágio. E as denúncias, a comparação das denúncias, elas davam 98% de semelhança. Se não for genérica, só muda o nome da pessoa. E aí eu peguei também, eu disse, não, eu vou pegar aqui o depoimento dos policiais que fizeram a condução, dos policiais que estão como testemunha, e vou passar no antiplágio também, porque tá tudo muito estranho. E no antiplágio, os depoimentos davam 93%, que também só mudava o início. E aí eu pergunto, se tem como eu falar sobre essa audiência pública que a gente está vivendo aqui, e eu contar a mesma história da doutora Emanuela, colocando, inclusive, nas ordens as palavras iguais. Se tem como eu contar o que eu vivenciei, principalmente depois de um momento de estresse. Coronel Meira, com certeza, sabe o que é um momento de estresse como policial. Você contar uma mesma história igual o seu colega, sendo que vocês viveram cada um com sua visão. E ela dá 93% de semelhança. Mas a testemunha que foi quem colheu esses depoimentos, ele disse que não recebeu escrito. E aí, no final, o outro policial disse que, não, eu mandei por escrito. Alguém fez. E as pessoas ficaram aqui dentro, as pessoas que ficaram dentro do Congresso, ficaram dentro do Planalto, ficaram até um certo horário para poder serem detidas. Não foi dado voz de prisão a elas, pelo menos é o que elas relatam, e todas relatam igual, nas suas palavras, mas igual. E elas desceram, ficaram, daqui do Congresso, ficaram no estacionamento aqui do Senado por 20 horas sentadas.
Inclusive, temos um assistido de uns colegas nossos que estão aqui presentes, que ele passou mal, chamaram o SAMU, ele foi atendido pelo SAMU, ele teve uma crise, não sei se foi convulsiva, a minha assistida levantou para segurar a cabeça dele, para ele não bater a cabeça na parede, e o policial repreendeu ela, dizendo que ela não podia. Ela disse: você vai deixar ele ficar batendo a cabeça até ter um traumatismo craniano? Isso é questão de humanidade. É claro que eu vou fazer alguma coisa. Se quiser fazer alguma coisa comigo, pode fazer. Mas eu não vou deixar ele ficar batendo a cabeça aqui até ter um problema. E aí essas pessoas passaram por essa questão da falta de humanização no momento da prisão. A primeira refeição que eles receberam foram dos colegas advogados que vieram para cá para fazer o atendimento, que trouxeram essa alimentação para poder dar para eles, que eles não tiveram direito. Após isso, depois que eles estavam presos, passaram-se 4 dias, eu acho que depois da audiência de custódia, salvo engano, todos eles passaram por coleta de material genético. Todos eles tiveram aquele material genético que a gente sabe que a lei do Banco de Perfis Genéticos, ela tem um rol dos criminosos que tem que passar obrigatoriamente por esse perfil genético. E nesse rol não inclui os terroristas, como eles falam, né, os antidemocráticos, não inclui. E também é depois de condenados, eles nem réus eram naquele momento, quando colheram o perfil genético. E aí, como se sabia da ilegalidade, né, colheram uma autorização pessoal de cada um para poder fazer essa coleta. E foi coletado, e a gente também não tem laudo de nada disso. A gente não tem a comparação, porque se eles coletaram esse perfil genético, seria para fazer alguma comparação com alguma coisa que eles pegaram, ou com alguma coisa, alguma peça deles. Era para ter sido feito, e era para ter sido dado para os advogados terem conhecimento. A súmula vinculante 14 do STF, ela diz que o advogado ele tem que ter acesso amplo às provas. Mas as próprias imagens do Planalto, as próprias imagens da esplanada e daqui de dentro do Congresso foram sequestradas, né? Eu digo assim porque não existe uma justificativa plausível que você me dê para dizer por que você não libera essas imagens, já que você é vítima ali, né? E você está tratando dos criminosos, e aquele criminoso você tem certeza que ele fez. Por que não libera a prova do porquê que a minha cliente tá presa, por que o irmão de A, B ou C está preso, a mãe, o pai, etc. Como a gente disse aqui, não são números, são pessoas, e pessoas que acreditavam e acreditam ainda na liberdade desse país, na pátria livre. São pessoas que vieram para cá, seja para orar, porque foram presos, e as testemunhas disseram isso. Os policiais que conduziram, tinham gente que disse para mim que veio só orar pelo país. E a gente pergunta, policial, chegou lá, o senhor separou os que vieram só orar, dos que vieram só cantar o hino, dos que levantaram só a bandeira, dos que estavam segurando uma faixa? Não, a ordem era para levar todo mundo, independente do que era que tinha sido feito. Então, a partir daquele momento, já não teve uma individualização da conduta. Imagine depois. E aí, como é que a gente vai falar de pessoas violentas, pessoas super violentas, se o próprio policial relata que ele foi num ônibus com 40 manifestantes, ele mais 2 policiais? Para mim, soa muito estranho que eu vá entrar num ônibus, eu e mais 2 colegas, com 40 pessoas super violentas. Pessoas, inclusive, essas que tinham dificuldade de subir no ônibus. Então, não é a realidade. E aí a gente também vê pelas imagens, as poucas imagens que a gente tem, que tinha 2, 3 que quebrava alguma coisa, que, ao meu ver, foram pessoas que vieram realmente para isso, né? E os policiais também relataram isso, que eram poucos os que vieram para quebrar, os que quebraram, e esses poucos quebraram e foram embora, não ficaram.
E aí eu até conversei um dia com o pai da Gabriela, o seu Ritter, e eu disse assim, olha, seu Ritter, vocês foram presos porque ficaram tirando foto, né? Olhando os monumentos aí. Ele. Eu acho mesmo. Lá no Ceará a gente chama de abestado, né? Vocês foram abestados. Ficaram lá olhando pro tempo, boca aberta, foram presos. Tá aí, ó. Ele fala bocó, a gente foi bocó. E assim, a gente ri, mas, pô, estão 6 meses presos por ser bocó. Entendeu? Por ter ficado tirando foto, acreditando que ainda existia direito no país. Que o direito ainda estava sendo seguido. E que eu só ia responder pelo crime que eu cometi. E não foi bem isso. Essas pessoas foram presas e tiveram seus direitos cerceados. E aí a gente traz também a questão não só da incompetência, como eu falei aqui, mas a questão também da suspeição do ministro. Hoje eu me ponho a falar no Congresso, a dar entrevistas. Antes eu acreditava que o advogado ele só deveria falar nos autos. Mas se o juiz, relator do caso, tuita, chama tuitaço num domingo, fica dando entrevista, participa de live, falando do caso. Por que que eu, que sou advogada de defesa, não venho para cá falar também pelos meus assistidos? O advogado, ele é a voz dos assistidos. E a gente foi calado por muito tempo. Então, é por isso que eu venho aqui à frente para poder falar por eles, porque até na sustentação oral, que nos é de direito, que está lá no regimento interno do STF, que a gente pode fazer na tribuna do STF, aquele momento que é um momento ímpar para o advogado e para a defesa, onde a defesa vai olhar nos olhos dos julgadores e poder debater ali sobre as causas daquela prisão. Nos foi cerceado. A gente gravou vídeos de 15 minutos. Claro que eu me senti sendo levada a pagode, né? Também é uma expressão que a gente usa no Ceará. Sendo levada a pagode naquele momento, mas gravei o vídeo, né? Tinha que fazer, gravei o vídeo. Eu tenho colegas que colocaram o vídeo às 23h59 do último dia do prazo. E às 0 horas, o ministro relator proferiu o voto dele. E aí eu não sei qual é o tipo de programa que ele utiliza, que ele consegue assistir um vídeo de 15 minutos em menos de 2 segundos. Porque, assim, impossível, ao meu ver. Então, ficou provado que ele não assistiu. E o pior disso tudo, porque não é só ele não ter assistido, é ele ter passado na cara de todos nós que ele não assistiu. É ele ter deixado expresso que ele não ia ouvir a defesa. E ainda foi enviado para a imprensa com 10 minutos, o voto na íntegra. A gente tem situações de decisão que foi tomada ali, que a decisão foi tomada com 2 minutos. A gente não tinha acesso, a gente advogado não tinha acesso, porque os autos eram sigilosos. E estava na mídia. E como é que isso acontece? Eu não sei. Quem é que vazou? Como é que um auto é sigiloso, mas é sigiloso só para a defesa? Não é sigiloso para a imprensa? Advogado não entra no gabinete. E é isso, é assim, a gente... É isso. Então assim, a gente tem essa gravidade de não ser atendido pelo juiz relator, de tentar, de peticionar várias vezes no processo, como o caso do Jean, esses laudos de que ele tem autismo severo, foi peticionado várias vezes. O caso da Alessandra, peticionado várias vezes, até que um momento a gente decidiu, a gente vai ter que botar os dois juntos. O marido e a esposa, que eu quero ver se ele vai negar os dois juntos. Porque se ele negar um e outro...
Se a gente colocar um pedido para um e o pedido para outro, ele pode dizer que não viu que era marido e mulher. Mas se a gente botar junto, ele vai ter que negar. E aí vai ficar escancarado. E foi quando a gente colocou juntos e conseguiu, com a graça de Deus, a liberação da Alessandra. Porque as crianças estavam em sofrimento e a gente tem laudo psicológico para isso, para provar isso. E aí, então, esses laudos não têm sido vistos, esses problemas de saúde das pessoas não têm sido vistos, porque a defesa está calada nos autos. Ninguém escuta a gente. A gente fala, e é mesmo que nada. Nada acontece. Esses nossos pedidos são em vão. Aí, agora, recentemente, eles abriram ações penais para cada um, né, no nome de cada um, para dar aquele ar de individualização. E aí eles colocam todos os mesmos documentos que tinham na petição, eles só tiram ali de algumas pessoas, jogam ali dentro daquela ação penal, para dizer que individualizaram. E aí começaram a fazer as audiências, né, de instrução para ouvir as testemunhas de acusação. E as audiências são em bloco também. Eu pego 5, 6, 7, boto lá dentro da sala, boto uma juíza auxiliar para julgar, as defesas vão entrar ao mesmo tempo, vão fazer as perguntas que querem. Se a defesa tiver uma linha de defesa diferente da minha, eu que lute. Eu que lute para conseguir defender a minha cliente ali, dentro daquele instrumento que eles fizeram, daquela forma que eles fizeram. A gente faz pedidos dentro da audiência, como o pedido de suspeição de uma testemunha, e, por óbvio, a juíza nega, né? Então, a gente não adianta, né? No final, a gente pede a apreciação dos nossos pedidos e ela diz, já está gravado no vídeo e assim vai. E aí a gente tem passado por muitos problemas em questão de defesa, também por conta disso. E aí eu falei da incompetência do STF, e aí a gente fala também dessa imparcialidade, que aí a gente não tem mais a imparcialidade só do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente tem também a imparcialidade de outros ministros pela forma que eles se posicionam em redes sociais. Os ministros, enquanto judiciário, não eram para estar se manifestando dessa forma. Deixa eu pegar aqui mais... Opa, está terminando. Então, a gente quer que essas ações voltem para o rito natural delas, para o rito originário, que é a Justiça Federal, porque a partir do momento que esse pessoal está sendo julgado pelo STF, eles não têm direito a recurso, eles não têm direito a um duplo grau de jurisdição, que é um duplo grau de jurisdição, que também é previsto nas convenções de direitos humanos. Então, a gente está querendo o direito desse pessoal, o direito que está na nossa legislação. A gente não pode relativizar isso, porque a partir do momento que a gente relativiza, a gente passa a ter uma insegurança jurídica muito grande e passa a ter um precedente que é muito perigoso para a sociedade como um todo. Então, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que entender que isso hoje é com esses familiares dessas pessoas que estão aqui, é com os nossos assistidos, é com essa advocacia militante que está correndo atrás. Mas amanhã é com vocês que estão em casa assistindo pelo YouTube. Obrigada, viu? Senhor presidente, Oi, senador só Mauro. para, antes do nosso deputado querido Sanderson, que é um dos primeiros dessa correria de presídio, ter a palavra, também não era a hora da minha fala, mas uma convidada especial veio estar aqui, que é o símbolo, é quem desmente toda essa narrativa de que, em havendo um golpe, ela seria, Irmã Hilda, iria assumir a presidência da República no lugar de Jair Bolsonaro. Então, ela que passava as madrugadas e os dias orando, dando voltas no QG, como nos muros de Jericó, né? Com essa Bíblia aqui, com essa arma aqui, com essa escopeta aqui,
com esse urutu debaixo do braço, com essa R15. Não, aliás, é uma ABS de 66 tiros. Essa aqui, está debaixo do braço dela. Em havendo o golpe, Jair Bolsonaro não estava mais no Brasil, seria a irmã Hilda assumir a presidência da República. Ela é um símbolo dessa luta, por isso ela está conosco aqui. E eu gostaria que Vossa Excelência a colocasse sentada aí à frente também, porque ela é um símbolo dessa nossa luta pela verdade. Está autorizado, devidamente autorizado, senador Magno Malta. Presidente. Senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.